Nossa, gente, como é bom a gente poder estar na casa do Senhor presencialmente, podendo louvar, podendo adorar. Eu ali estava me sentindo totalmente feliz, porque há quanto tempo a gente não tinha um encontro presencial e poder estar aqui hoje louvando a Deus é indescritível, é uma alegria muito grande. Então, eu gostaria de convidar o Gustavo aqui para poder estar fazendo oração antes da palavra. Vamos orar então, gente? Senhor amado, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que a gente está tendo aqui, para a gente poder voltar a se ver presencialmente, Pai, na Tua presença, na Tua casa. Muito obrigado por esse louvor que tivemos até aqui e que agora, Senhor amado, o Senhor possa estar falando com o nosso coração, Senhor, através da palavra que Elisete vai trazer, Senhor, que o Senhor a esteja usando, Pai, para Teu louvor, Senhor. No Teu nome, Senhor amado, que nós oramos e te agradecemos, Pai, por tudo que tem acontecido até aqui. Amém. Elisete? Boa noite a todos. Primeiramente, quero dizer que é uma honra estar aqui. Uma honra porque, primeiro encontro presencial, né? Depois desse tempo aí de afastamento que a gente tem vivido, né? Esse momento, assim, que a gente não está podendo estar próximos, né? Como a gente está aqui hoje. Segundo motivo, assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estava ali sentada, observando, tem muitas carinhas novas, muitas pessoas que eu não conheço, muitos adolescentes, e estava passando um filmezinho pela minha cabeça. O Guilherme Condorô falou tia Elisete, e eu e o Bira temos essa marca assim, né? Tia Elisete e tio Bira. Porque a gente trabalhou 9 anos e, se não me engano, 3 meses com um grupo de adolescentes, e depois 3 anos com um grupo de jovens. O Sharon é do tempo dos adolescentes. A Kellen, se eu não estou enganada, tu tem um irmão chamado Clayton? O irmão da Kellen, quando a gente começou, ele participava dos adolescentes. Hoje acho que ele é casado, né? Não sei se tem filhos já. Sim. Pois é, eu estava te olhando e estava lembrando. E tem outros que eu não conheço, assim, que são totalmente novos para mim. Mas, então, é uma honra, um prazer e uma felicidade estar aqui com vocês. Como tem algumas pessoas novas, eu vou me apresentar. Sou Elisete, sou psicóloga e já aceitei Jesus faz 17 anos na minha vida. E sou luterana de berço, mas 17 anos que eu realmente comecei a ter uma transformação na minha vida e entender o que é a fé de verdade. E hoje eu quero estar falando com vocês sobre seres relacionais. Até se quiser colocar, Bira, isso, pode deixar ali no projetor. Nós fomos criados por Deus para nos relacionarmos. Nós fomos criados por Deus para sermos seres relacionais. Primeiro, a gente foi criado por Ele para adorar e para servir Ele, mas depois também para nos relacionarmos com Ele. E eu quero que a gente vá acompanhando isso biblicamente. Eu sei que talvez muitos não tenham Bíblia física. Alguém tem, sem ser no celular? Sim. Alguém mais? Uhum. E no celular, quem tem? Nem todos têm o aplicativo da Bíblia no celular? Não. Quem não tiver, se quiser acompanhar, eu quero que a gente vá entendendo biblicamente por que nós fomos criados para sermos seres relacionais.
Vamos abrir em Gênesis 1:24. Primeira parte só, Gênesis 1:24a. São partes bem curtinhas assim que a gente vai ver, versículos bem curtinhos. Passo a ler. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eu quero me atentar a um detalhe nesse versículo. Agora vamos. Vamos, plural, mais de uma pessoa, certo? Fazer os seres humanos que serão como nós, plural também. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que antes mesmo do ser humano ser criado, já havia relacionamento, certo? Mas que relacionamento é esse? Se Deus é o criador de todas as coisas, né? Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, eles três já se relacionavam antes mesmo da existência do homem. E Deus Pai, ele é o criador de tudo, né? Isso, creio que todo mundo aqui sabe, né? O criador do céu, da terra, dos animais, do ser humano. E à tardinha, ele vinha no Jardim do Éden, passear e ter aquele momento com Adão e Eva, né? Com o ser humano. Ele vinha para ter esse tempo de relacionamento com eles. Daí eu quero que a gente abra em Gênesis 2:18. Se eu for lendo muito rápido, vocês me digam. Posso ler? Gênesis 2:18 diz assim: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Depois, Gênesis 19 também. Obrigada, Gui. Gênesis 19 diz assim: depois que o Senhor formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. Aqui também a gente já pode perceber relacionamento. De que forma? Deus criou os animais e Deus trouxe os animais até o homem que ele havia criado e pediu que ele colocasse nome nesses animais. Eles já estavam tendo um contato e ele escolheria o nome. É algo carinhoso, não é? Quando um casal tem um filho, qual é uma das primeiras coisas que se pensa? No nome que esse filho vai ter, né? Então, até com os animais já se tinha essa ideia de relacionamento. Depois, Gênesis 1:27, está bem pertinho aí para a gente ir vendo. Gênesis 1:27 fala o seguinte: assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E Gênesis 28 também, que diz o seguinte: e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Eu estou acompanhando aqui pelo Note, talvez tenha alguns que eu não esteja lendo o versículo todo, tá? Porque a minha letra da Bíblia está pequenininha, eu já não estou enxergando bem, então estou acompanhando por aqui. Quando Deus fala para o homem e a mulher terem muitos e muitos filhos, também remete a relacionamento. Vamos pensar no casal, que a gente tem um casal de namorados aqui, né? Como que começa?
começa... Hoje é um pouquinho diferente, né? Hoje é mais assim de forma virtual. Vai lá e curte, daqui um pouco começa a curtir mais e mais, aí começa a se falar de forma virtual. Mas também tem, né? No tempo meu e do Bira era um pouquinho diferente. A gente ia conversando, se conhecendo de uma forma mais pessoal, fisicamente, né? E depois vai se interessando, vai aparecendo o amor, daqui um pouco vai aquela vontade de noivar, de casar, aí de repente quer ter filhos. Tem o afeto, entende? Tem o afeto no casal. Depois, para ter filhos, também envolve relacionamento. Precisa de um relacionamento sexual, né, para se ter filhos. E isso também envolve amor, envolve afetividade, envolve relacionamento. Deus criou as coisas de uma forma muito perfeita. E o relacionamento é parte dessa criação de Deus. Depois vem o Deus Filho, né? Eu vou falar um pouquinho assim biblicamente, depois eu vou trazer para o nosso contexto atual. Deus Filho, o maior exemplo que a gente tem, Jesus Cristo. Maior exemplo de relacionamento, certo? Relacionamento com o Pai, com Deus Pai. Foi obediente, foi submisso, tinha intimidade, tinha oração, mas também ele deixou um outro exemplo que foi do discipulado, que foi um tempo que ele andava com seus discípulos, né, que eles tinham comunhão. Eu, por exemplo, realizo discipulado com a Isadora, atualmente. Já discipulei a Esther, ela está ali fazendo um sinalzinho. E isso é uma coisa que eu sempre disse para elas e sempre vou dizer para quem eu discipular. Relacionamento faz parte do discipulado, né? Discipulado é relacionamento. E Jesus teve esse relacionamento aqui na Terra. E nós, enquanto cristãos, também, né, precisamos ter esse relacionamento com Ele. Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida e entendemos isso, a gente passa a se relacionar com Ele. E depois, o Deus Espírito Santo, que também a gente tem um relacionamento com Ele. O Deus Espírito Santo, ele veio a partir do momento da ascensão de Jesus. No momento que Jesus subiu aos céus, então, ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem nos guia, é quem nos conduz, é quem aponta o nosso erro. Antes de eu começar o estudo, o que eu fiz? Eu tive uma conversa com o Espírito Santo. E isso foi uma coisa que eu aprendi no discipulado com a Esther, porque discipulado, ele é desafio. Ele nos instiga a ver se aquilo que a pessoa está trazendo ou aquela dúvida é real, ou que resposta eu vou dar. E ela lia um livro onde falava muito sobre isso, sobre relacionamento com o Espírito Santo, né, Esther? E aí eu tinha dúvidas sobre isso, e eu comecei a buscar e entender que sim, que inclusive a nossa oração, em momentos ela se direciona para Deus, em momentos ela se direciona para Jesus, e em momentos para o Espírito Santo. E isso eu aprendi com ela, no discipulado. Então eu pedi a direção do Espírito Santo, eu pedi que ele estivesse falando através de mim, aqui e agora. Isso é relacionamento com o Espírito Santo. E voltando lá em Gênesis 24, eu vou só ler ele para vocês, tá? E por que eu quero ler ele para vocês novamente? Porque tem coisas que Deus colocou no nosso coração. Tem coisas que Deus colocou no nosso íntimo, dentro de nós. E Ele colocou em nós esse desejo de ser um ser relacional. Isso vem de Deus. E aí vocês vão entender por quê. Ele diz ali em Gênesis 1, 24, a parte inicial, que agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós e se parecerão conosco. Como assim serão como nós e se parecerão conosco? A gente pode pensar ligeiramente no sentido físico, mas na verdade não é isso. Quando o versículo fala que serão parecidos, é muito mais no sentido, eu diria, da alma, digamos assim.
Porque nós somos seres biológicos, né? Seres emocionais e seres espirituais. E a alma traduz tudo isso, né? A alma é a sensibilidade, é a afetividade, é o pensamento, as ideias. Pode-se dizer, né, que espiritual e a alma seria a mesma coisa. E na própria psicologia, né, a psique significa alma, significa vida que dá, a vida que há no corpo. Então, nesse sentido que a gente é parecido com Deus, que refere nesse versículo, no sentido daquilo que Ele colocou dentro de nós, no sentido daquilo que nós sentimos e experimentamos. Tem outras coisas que Deus colocou, por exemplo, o desejo da eternidade. Alguém aqui pensa em morrer, por exemplo? A não ser uma pessoa que esteja com ideação suicida, que esteja, né, num momento de depressão. Tirando isso, creio que ninguém tem esse desejo. Muito pelo contrário. O ser humano, ele sempre está em busca, né, de formas de ter uma vida, um tempo de vida maior, né? Por quê? Porque isso está dentro de nós. Nós não fomos criados para morrer. Quando Deus criou o homem e a mulher, eles eram para permanecer no paraíso. Mas pelo pecado do homem e da mulher, pela desobediência, acabou entrando a morte. Então, tem muitas coisas que a gente sente, que a gente anseia, e que isso é para além de nós. E são coisas que Deus nos criou parecidos com Ele. E é tão interessante assim, ó, Deus criou tudo tão perfeito que o nosso organismo produz substâncias que têm a ver com a afetividade, né? Por exemplo, a endorfina, a dopamina, são substâncias produzidas a partir, por exemplo, de um abraço, a partir de um beijo, e são substâncias que geram bem-estar. A doutora Rosana Alves, eu não sei se alguém aqui já ouviu falar dela, se conhece, mas ela é uma neurocientista e ela diz que o nosso corpo produz uma substância que, ao tocar no nosso corpo, libera essa substância. Não vou lembrar o nome agora, mas nós somos criados para sermos seres afetivos. Deus fez isso tudo muito perfeito. O toque libera uma substância no nosso corpo. O abraço, o beijo, o nosso cérebro libera uma substância que gera coisas boas, sentimentos bons em nós. Então, nós somos criados para muitas coisas, dentre elas, né, para nos relacionarmos. Primeiro com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e depois com seres humanos. Assim como nós estamos fazendo hoje aqui, né? A gente está tendo também um tempo de relacionamento, de comunhão, de estarmos juntos. E aí tem relacionamento com pai e mãe, tem relacionamento com irmãos, com esposa, namorados, colegas de trabalho, colegas de escola, com chefe, né? Aqui já tem pessoas que têm chefes, com certeza, outros ainda não. E aí, o que eu quero falar para vocês, agora trazendo para a nossa realidade, é como nós temos nos relacionado atualmente. Antes eu falei da questão de como começam os namoros hoje, né? Hoje nós vivemos a era da tecnologia, ou a era digital, ou a era da informação, e isso tem influenciado a forma de nós nos relacionarmos. Muitos de vocês aqui nasceram nessa era. Eu não. Eu sou de outro tempo. E hoje, então, é como se os aparelhos tecnológicos
eles fossem uma extensão do nosso corpo. Eu agora até estou sem meu celular, mas quem está com o celular aí? Pode levantar o celular, quem está com o celular? Alguém não está com o celular? Levanta a mão. 3 pessoas não estão com o celular. Vocês já se deram por conta que é como se fosse uma extensão nossa? A gente está normalmente com ele na nossa mão, no nosso bolso. Quando ele não está carregando e a gente está segurando ele, é como se quase a gente estivesse carregando junto, ligado, né, lá na tomadinha. Então, hoje em dia, isso faz parte, né, da nossa vida. E eu não quero falar como uma forma negativa, porque ninguém hoje vive sem. A gente precisa para trabalhar, para se comunicar, para muitas e muitas coisas. Mas tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? E uma das coisas boas é que a gente pode se comunicar com uma pessoa lá do outro lado do mundo, né? Famílias que têm pessoas distantes conseguem se comunicar, conseguem se ver, falar diariamente. E, em contrapartida, as pessoas também estão muito mais isoladas a partir do uso dos aparelhos tecnológicos, né? A partir dessa geração da era digital. E isso, como foi falado aqui antes, acaba por gerar muitos transtornos mentais, como depressão, como fobias. A fobia social é uma das situações que muitas vezes vem através disso. As pessoas vão se isolando, muitas vezes não vão tendo um convívio físico, e isso vai fazendo com que ela tenha uma dificuldade, muitas vezes, de realmente se socializar. Eu conheço pessoas que têm fobia social que não conseguem passar pelo centro da cidade, que se tem realmente que sair de casa, faz uma volta imensa para não ter que passar no centro, devido à fobia social. E eu quero pedir agora para o Bira procurar aí no Google, pode ser, Bira? Eu gostaria que vocês visualizassem. Alguém aqui já ouviu falar da geração do quarto? Se alguém ouviu falar, pode levantar a mão. Ninguém ouviu falar? A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse termo, e eu quero que tu coloque aí, geração do quarto, tá, Bira? Foi num seminário de psicologia, se não me engano, que falava sobre suicídio na adolescência, eu acho. E o que é a geração do quarto? Alguém aqui fica no seu quarto por bastante tempo, ali no celular, no smartphone, distante de toda a família? Com certeza, né? A gente vive uma geração, e isso já está tendo esse conceito, esse nome, justamente porque isso está gerando um problema, inclusive um problema de saúde. Muitas vezes as pessoas estão dentro de casa, família, mas estão todos separados. Ou estão ao redor da mesa e está todo mundo aqui no celular, as pessoas não trocam um olhar, muitas vezes não conversam entre si, mas estão conversando com pessoas de longe. Né? Vai conseguir, Bira? No Google. Geração do quarto. Eu só gostaria que vocês visualizassem, para ver que é um assunto, até ele aparece assim, relacionando a pandemia, mas ele já é anterior a isso. Se não conseguir, não tem problema, eu continuo aqui. E aí eu quero perguntar assim, como nós temos nos relacionado? Como vocês têm se relacionado? De forma distante ou de forma mais próxima? De forma virtual ou de forma presencial?
Relacionamento, gente, é muito mais do que conviver com outras pessoas. É um ato de amar, de tocar, de envolver-se profundamente com o outro. E aí eu gostaria de perguntar para vocês assim, o que vocês têm feito com os relacionamentos de vocês? Vocês estão construindo, cuidando, vivendo de forma plena esses relacionamentos? Ou vocês estão destruindo, sendo negligentes e vivendo talvez um inferno nos relacionamentos? Como tem sido o relacionamento com os pais? De respeito e obediência? Quais os sentimentos que estão envolvidos nesse relacionamento com os pais? Tem sido entendimento ou discórdia e talvez gritos? Relacionamento com os irmãos. Tem tido brigas? Sentimentos de raiva ou cumplicidade? Pode deixar. Não é isso, era para pôr geração do quarto e botar o que aparecia no Google. Pode deixar. Os relacionamentos com os irmãos têm sido de amizade, de sentimentos de amor ou de sentimentos negativos? Que palavras vocês têm usado no relacionamento de vocês? Palavras que dão vida ou palavras que destroem? Tem palavras que elas podem destruir a vida de uma pessoa. E eu gostaria, assim, para ir encerrando, de dar um testemunho meu. Como eu falei no início, eu aceitei Jesus há 17 anos, e nesses 17 anos eu venho orando pela minha família. A Esther sabe disso também, né? Isso também é uma coisa muito presente no discipulado, tanto com ela quanto com a Isadora, de nós orarmos pela família, e não é só um anseio meu, mas delas também. E por muito tempo eu vivi uma religiosidade. E viver uma religiosidade não é nada bom. Porque a gente quer viver por regra, a gente quer viver por lei, e nós não estamos mais no tempo da lei. Depois que Jesus veio, ele quebrou isso, e a gente vive por amor. E ainda tendo aceitado Jesus, eu orava pela minha família, mas eu era essa pessoa que vivia pela lei e pela regra. E eu disse palavras muito duras. Eu destruí muitas coisas na vida das pessoas, dos meus familiares, das pessoas próximas de mim. Talvez para minha filha eu destruí muita coisa. A gente teve muito problema de relacionamento. A gente viveu um inferno na adolescência dela. Talvez tenha muito adolescente aqui que esteja vivendo um inferno dentro de casa. E isso é horrível. Hoje eu me arrependo de muitas coisas que eu disse, de muitas coisas que eu quis impor goela abaixo. E cada um tem o seu tempo. Hoje eu estou entendendo muita coisa que naquela época eu não entendia. E eu queria forçar. Nem Jesus força nada. Ele bate na portinha e ele fica do lado de fora esperando que a gente abra a porta do nosso coração. Então, não é nós que temos que forçar ninguém a nada, né? Então, isso gerou muita revolta. E o meu relacionamento com Bira também. Durante muito tempo, eu fui destruindo. As pessoas olham para nós e acham que a gente é uma família perfeita. As pessoas olham para nós e tiram o Bira e a Elisete para exemplo. Nós não somos exemplo de nada. Quem é exemplo é Jesus. Para ele vocês podem olhar.
Mas nunca se baseiem nas pessoas, nunca tire pessoas para exemplo, seja líder, seja alguém do louvor, porque quem está aqui erra também, peca também. A diferença é que a gente pode se arrepender e pedir perdão, e Deus nos perdoa se isso for sincero, e a gente pode recomeçar. Então eu tenho um pouco de receio quando as pessoas nos olham assim, e falam isso, porque a gente vive muito problema. E hoje a gente está se reconstruindo pela graça e misericórdia de Deus. Mas eu tenho noção que eu fui fazendo isso ao longo do nosso casamento. O meu relacionamento com os meus pais também não foi legal. E aí, eu quero que tu dê uma passadinha depois, Bira, para uma... Não precisa ser agora ainda, para uma parte que tem ali um print do telefone. E eu também não fui aquela filha obediente, aquela filha que honrou os seus pais. Eu fui bem dura, também disse muitas palavras que magoou muito eles. Não fui uma pessoa que fui criada num lar afetivo, não tive o toque para me liberar essas substâncias de bem-estar. Talvez isso me fez falta, sim. Mas hoje eu entendo que eles também não tiveram isso e não tinham isso para me passar. E hoje eu tenho o amor de Deus na minha vida, hoje eu tenho esse entendimento. Quem tem que ser diferente sou eu. Eu não tenho que esperar que a minha filha mude, nem que o meu marido e nem que os meus pais. Mas eu tenho que mudar. Eu tenho que mostrar essa diferença para eles. E eu não recebi um eu te amo também. Eu não sei se aqui vocês recebem isso dos pais de vocês, mas eu não ouvia isso. E também não conseguia dizer. E agora, nesse print, agora sumiu? Não era para aparecer nada hoje no projetor. Nesse print, vamos ver se dá para ver. Dá para vocês visualizar a conversa? Não? Então eu vou ler para vocês, tá? A gente estava falando ali de mel, tem uma foto de mel que o Bira ganhou, e aí eu mandei para minha mãe. E aí a gente conversou, tem ali as risadinhas, ha, e eu disse, te amo, mãe. Tem um coraçãozinho ali, talvez eu vá me emocionar. Diz para o pai que eu amo ele também. Eu acho que foi a segunda vez que eu consegui dizer isso para os meus pais. Pelo WhatsApp, porque é mais fácil, porque pessoalmente é mais difícil, né? Mas por que eu quis mostrar isso para vocês? Porque talvez muita gente aqui não ouve isso ou não diz isso. E eu recebi isso, esse relacionamento que a Bíblia cita e nos ensina através do meu marido, porque ele é uma pessoa que toca, ele é uma pessoa que abraça, ele é uma pessoa que beija. E talvez isso Deus usou para ir me transformando ao longo do tempo. Eu quero pedir para te vir aqui, Bira, um pouquinho, porque eu quero mostrar para vocês como que o meu pai agia, tá? O meu pai, ele não dizia nem abraçava, né? Não dizia eu te amo e nem abraçava. Depois que a Everly nasceu, eles começaram a mudar. E aí ela trazia muito essa questão do eu te amo para eles, e do abraço. Eu vou abraçar ele porque a gente se abraça mesmo, né? Então a gente tem contato físico. Então, quando a gente abraçava o meu pai, era assim. Não, ele não abraçava. A pessoa abraçava e ele ficava exatamente como ele estava, tá? Aí depois de, né, muito eu te amo, muito abraço, vou abraço, não sei o quê, ele mal levantava os braços, ele não chegava a abraçar. A pessoa abraçava e ele mal levantava o braço. Já deu uma evoluidinha. Depois, a outra evoluída, ele já chegou, né, Bira, até dar uma batidinha nas costas, né, e a pessoa abraçava ele. Então, assim, a forma, né, como ele fazia, isso para ele era muito difícil também. Hoje já está um pouquinho melhor. Agora eu quero que o Bira me dê um abraço dele. Como que é o teu abraço?
Não é porque é para mim. Quem já recebeu o abraço do Bira aqui? Como é que é o abraço do Bira? É um abraço afetuoso, não é? Carregado de afeto. As tiazinhas aqui, quando tem culto presencial, fazem fila para abraçar ele. Porque é um abraço gostoso, é um abraço que faz bem. Vocês entendem? Isso é parte do relacionamento, né? Então, assim, eu queria deixar esse testemunho porque eu acho que quando a gente fala de algo que se viveu, as pessoas acabam por se identificar com isso muitas vezes, do que simplesmente eu vim aqui e falar, né, da Bíblia, mesmo que a gente saiba que isso aqui é real. E isso aqui é o nosso manual de como nos relacionar, gente. Quem não tem Bíblia no seu celular, baixe. Eu gosto muito ainda, eu tenho no celular, mas eu gosto muito da Bíblia física, onde eu posso folhear, posso ir, vir, posso marcar. A minha Bíblia eu coloco datas, eu coloco situações, escrevo. E aqui diz como eu me relaciono com o marido, com o filho, com pai e mãe, e não tem erro que diz aqui. E aí a mensagem que eu quero dizer para deixar assim para vocês é: façam uma parte de vocês, não esperem dos outros. Busquem em Deus, porque Deus, Ele restaura. Na minha vida, Ele restaurou. Na minha vida, Ele tem restaurado. São 17 anos que eu oro pela minha família. Depois de 10 anos de oração, Deus começou a mudar algumas coisas no relacionamento com os meus pais. Nesse período, teve momentos que as coisas regrediram. Hoje estão melhor. E hoje eu consigo dizer que a gente já vive momentos plenos. Hoje de manhã eu estava em casa fazendo o estudo, o Bira estava lá consertando uma janela, e eu estava sentindo uma paz, uma sensação tão boa, porque a gente estava vivendo um momento pleno do nosso relacionamento. A gente não precisa só estar se tocando, se abraçando, se beijando, mas o convívio. E Deus, quando Ele faz as coisas, Ele faz por completo. Ele não faz no nosso tempo, como a Isadora disse. São 17 anos que eu oro. Hoje eu consigo amar meus pais. Eu queria dizer isso quando eu sentisse esse amor por eles, porque eu senti muita raiva deles. Muita raiva. Eu não tinha entendimento de muitas coisas. Hoje eu consigo amar eles. Deus quebrou isso em mim. E já estou começando a conseguir dizer isso para eles. Hoje, eu e a Evelyn conseguimos ter um relacionamento bom. Ainda tem coisas para melhorar. Mas hoje, eu consigo ser aquela mãe que ela pergunta, que ela diz: mãe, o que tu acha? E eu vou lá e eu digo: olha, minha filha, eu acho que é assim, eu acho que tu pode fazer assado, mas a escolha é tua. E ela escolhe fazer o que eu digo. Quando eu queria empurrar as coisas goela abaixo, ela fazia tudo ao contrário do que eu queria que ela fizesse. Então, Deus tem restaurado muitas coisas na minha vida, mas são 17 anos de oração. Então, a gente tem que ter persistência, tem que ter fé e tem que ir vivendo no tempo de Deus. Que Deus possa estar, que o Espírito Santo possa estar trabalhando na vida de vocês e ensinando e mostrando como se relacionar. Que Deus possa estar curando aquilo que precisa ser curado nos relacionamentos de vocês. Quando Jó perdeu tudo, Deus disse que ia dar tudo em dobro para ele, né? E eu não entendia como que alguém vai ganhar tudo em dobro e vai ficar tudo bem, porque o dobro não era só os bens materiais, ele perdeu filhos, né? Morreram todos os filhos, e eu pensava: como? Não tem como substituir filhos, mas Deus, Ele faz uma restauração completa. E Ele te faz superar qualquer perda. Então, vale a pena a gente buscar esse Deus.
vale a pena a gente pedir para Ele restaurar nossas vidas. Vale a pena pedir para Ele restaurar nossos relacionamentos. Amém? Boa noite. Bom, eu não ia falar nada, né? Porque eu sou muito envergonhada. Não, às vezes não parece, mas eu tenho vergonha. Mas, assim, eu me senti incomodada enquanto eu estava sentada, escutando e lembrando um pouco da minha experiência que eu tive sobre relacionamento com a minha família. E, tipo, eu estava bem relutante de vir aqui falar sobre isso, mas eu senti que algo maior me incentivou a vir conversar com você sobre isso. Vou tentar resumir. Eu tinha um relacionamento bem difícil com meu pai. Isso veio desde a minha adolescência, da minha infância para a adolescência, assim. A gente se afastou muito em decorrência de algumas atitudes dele, relacionamento dele com a minha mãe, enfim. Muitas brigas eu acabei presenciando. Foi uma fase bem difícil, assim, para mim, para minha família. E eu sou cristã desde sempre, né? Então, isso sempre me inquietou e eu sempre me senti triste, né, pelo fato de ser meu pai, eu amar ele, mas ter esse bloqueio. E eu sempre me perguntava, será que um dia eu vou conseguir restaurar esse relacionamento quebrado, esse relacionamento machucado que eu tinha com ele? E eu perguntava para Deus, mas ao mesmo tempo eu não tinha coragem de fazer nada. Eu não conseguia me mexer porque eu tinha uma cicatriz muito grande em mim, assim. E foi em algumas orações que eu tive assim com Deus, né? E eu me perguntava, eu dizia, Deus, será que um dia vai mudar? E Deus sabia do meu desejo. Mas ao mesmo tempo Deus também sabia que eu era fraca demais para fazer alguma coisa. E o tempo foi passando e eu fui crescendo e ele se separou da minha mãe, né? E foi viver a vida dele e eu vivi a minha. Mas eu sentia muita falta do meu relacionamento com meu pai, né? E o tempo foi passando e eu fui ficando cada vez mais distante de Deus também, né? E eu sentia uma grande falta na minha vida em relação a isso. E foi passando o tempo assim e eu fui pensando, eu acho que alguma coisa vai precisar acontecer para o meu relacionamento com meu pai mudar. Eu preciso que alguma coisa aconteça, mas eu não conseguia fazer nada. Então, vai fazer 3 anos, meu pai sofreu uma descarga elétrica, porque ele trabalhava em rede elétrica. E foi do nada, assim, ele estava no trabalho e aconteceu isso. E eu recebi um monte de ligações no meu celular dizendo, olha, meu tio me dizendo, olha, o teu pai, eu acho que ele não sobrevive. Pelo que ele passou, ele tem pouquíssimas chances de sobrevivência, ele está sendo transferido. E eu não sei se ele vai viver, eu não sei se tu vai ver teu pai vivo. Ele me falou, assim, bem a real. E eu fiquei desesperada e eu só pensei, Deus, e agora? Será que eu vou conseguir? Será que vai ter mais uma chance, sabe? E eu só pensava assim que eu queria ter uma chance de ver ele vivo, para poder falar para ele que eu amava ele, coisa que eu não falava para ele fazia muitos anos e ele também não me dizia. Então eu fui correndo para casa e a primeira coisa que eu fiz, porque ele já tinha sido transferido, eu orei, eu me ajoelhei e orei, eu disse, Deus, eu quero uma chance de ver o meu pai vivo para dizer que eu amo ele. E eu pedi muito por isso. E foi aonde eu fui tendo notícias de que ele estava vivo, de que ele estava tendo respostas boas, que os órgãos internos dele, tipo, não tinham sido tão danificados. Ele ficou um tempão na UTI. E quando eu consegui ir para Porto Alegre ver ele, foi uma sensação muito, assim, de gratidão, sabe? Porque eu realmente acreditei que eu fosse ver meu pai num caixão, sabe? E eu não teria mais nenhuma oportunidade de dizer para ele o que eu sentia. E Deus me proporcionou isso, sabe? Através da minha busca, através da oração, sabe? Daquele momento que eu tive com Deus de me quebrantar e dizer assim, olha, eu não posso fazer nada, mas Tu podes fazer, Senhor. E quando eu vi ele, eu disse assim, Pai, eu te amo. Que bom que Tu está bem, que bom que Tu está vivo. E eu nunca tinha visto meu pai chorar. Ele chorou e ele também disse que me amava. E a partir de lá, as coisas foram mudando no meu relacionamento com ele.
É claro que muita coisa precisa melhorar ainda, eu preciso mudar em muita coisa, ele também precisa mudar, mas eu sou muito grata a Deus porque eu tenho certeza que naquele momento ele ouviu minha oração e eu tenho certeza que já fazia parte do propósito, que algum dia isso teria que acontecer para que as coisas viessem a mudar. E no momento, às vezes, a gente acaba não entendendo por que Deus permite algumas coisas acontecerem, mas tudo faz parte do propósito. E hoje eu entendo, e hoje eu sou grata e procuro ser cada dia melhor nos meus relacionamentos, né? Mas sou grata por tudo que já aconteceu e por tudo que já mudou, graças a Deus. Eu acho que essas histórias assim é que fazem toda a diferença, né? E eu acho que ficou um recado com esse testemunho para vocês. Não, talvez não fiquem esperando, façam. Porque é bem isso, eu agradeço Deus todo dia, porque Ele tocou na minha vida e eu consegui fazer isso enquanto meus pais estão vivos. Hoje o nosso relacionamento é muito legal. O Bira disse essa semana para mim, tu não sabe o quanto eu gosto dos teus pais. E o Bira perdeu o pai dele na adolescência. Ele sabe bem o que é essa falta. Ele sabe bem o quanto isso é difícil. Às vezes a gente tem as pessoas ali do nosso lado e a gente, né, não faz nada. Às vezes faz para piorar. Então, talvez tomem coragem, né? Se alguém precisa tomar esse passo, peça para Deus dar essa coragem, porque não é fácil mesmo. Que Deus abençoe vocês, dê força e transforme e restaure aquilo que é necessário. Porque muito daquilo que a gente vive é a escolha da nossa decisão. Hoje eu já vivo plenitude em muitos momentos dos relacionamentos. E a gente pode fazer isso. Ou a gente pode transformar a nossa vida em momentos bons, ou a gente pode transformar ela, às vezes, num verdadeiro pé de guerra, né? Que Deus abençoe vocês. Amém. Se coloque de pé para a gente cantar essa última canção. Enquanto a gente canta, eu quero te convidar de fato ter um momento com Deus, a falar com Ele. E se tem algo que tem te inquietado, está te incomodando aqui hoje, coloque para Deus. Talvez seja com teus pais, talvez seja com teus amigos, teu irmão, tal, com alguém. Você tem alguma dificuldade de relacionamento, coloque para Ele. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah! Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. E eu não tinha valor, pois tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga, traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar, pra me encontrar, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Diga, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante,